Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, voltando a conversar com o cientista político, professor da Universidade Federal de Alagoas, Júlio César Gaudêncio. Nosso assunto, claro, as eleições de 2014 que já começaram sim, gente, porque tudo começa, até do ponto de vista do direito eleitoral, essas coisas já começam a valer um ano antes do pleito. E tudo isso, né, professor, tem reflexos. Claro que isso pode não definir, mas pelo menos já dá um itinerário de como deverá acontecer cada elemento desse que compõe o pleito eleitoral. As manifestações, eu falava no bloco anterior de que o Face se materializou. As pessoas não acreditavam que essas pessoas de fato existiam. Quando eu falo as pessoas, são os líderes políticos. Há uma dificuldade da ciência social em dizer quem é que de fato está levando essas pessoas. Tem líder. Eu não consegui, no primeiro momento, identificar um grande partido, uma grande central dos trabalhadores, um grande líder político ou religioso que pudesse dar um norte de quem é que está levando e para onde, que rumo deve ter essas manifestações. A ciência política ela já consegue identificar agora, passado alguns meses, os caminhos e descaminhos que devem trilhar aí essas manifestações? De fato, você pensar e falar na possibilidade da identificação de uma liderança é algo, de fato, complicado, né? O que se percebe, de fato, é que, né, no Brasil começa-se, de fato, a se materializar o que já em alguns países já funciona de uma forma muito mais efetiva, que é justamente o que a gente chama de uma cyberdemocracia ou de uma democracia virtual, né? Durante muito tempo se pensava a democracia, né, mesmo com a prevalecência do modelo representativo que nós adotamos na contemporaneidade, mas a ideia de que um dos elementos que compõe, que faz parte da democracia é a participação. Só que durante muito tempo essa participação sempre se pensou ela de modo físico. Então, o indivíduo tinha que ir lá presencialmente e exercer a sua cidadania. Cada vez mais, com o surgimento de novos recursos, novas tecnologias da informação e da comunicação, criou-se a possibilidade justamente de que o indivíduo pudesse participar e atuar virtualmente. E o mais interessante dessas últimas manifestações desse processo é justamente que essa virtualização não implica necessariamente em um descolamento da realidade, porque se viu e se percebeu justamente que essa mobilização que se iniciou, em um universo virtual, ela se materializou em termos físicos, onde os indivíduos foram às ruas reivindicar seus direitos, demandar suas solicitações, falar sobre corrupção e envolvendo aí justamente vários indivíduos, vários grupos, vários setores, os mais diversos setores da sociedade. E esse elemento é importante porque, inclusive, se você pensa a realização de campanhas eleitorais, os políticos, aqueles que estão interessados efetivamente em disputar cargos públicos, eles precisam levar em consideração também esses espaços. Não por acaso, se fala também na ideia desse momento que a gente chama de internet 2.0, na qual os atores políticos, eles passam a utilizar esses recursos como elementos também de campanha, A exemplo do presidente norte-americano, Barack Obama, que já na sua primeira eleição utilizou de forma muito intensa recursos da internet, redes sociais e tudo mais, e que é uma realidade também agora dos nossos políticos. A própria eleição anterior à presidência da República, então o Serra, a Dilma, a Marina fizeram uso muito frequente das redes sociais como elemento de difusão. Algo que tende a se intensificar. Sim, claro. Mas não dá para ninguém engabelar, O pessoal na rede social, todo mundo sabe de tudo. É verdade. Se não sabe agora, vai saber daqui a pouquinho, porque vai acontecer, vai estar por lá. Talvez é isso, o nosso político mais tradicional, ele tem tido dificuldade de se relacionar com verdades, que existe a minha, existe a sua, mas existe uma verdade que é a do fato, e essa verdade em algum momento ela virá à tona. Sim, na verdade, e com essa coisa dessas novas tecnologias, a possibilidade de um acesso muito mais frequente a determinadas informações que anteriormente você tinha uma certa dificuldade a ter acesso, essa coisa da defesa, da necessidade da transparência. Isso cria dificuldade para aquele político que justamente tende a sempre a priorizar ou agir segundo princípios que não são os mais
se não acertados, mas aqueles que são aceitos pela coletividade. O partido sai fortalecido ou o partido, na sua essência, ele está sendo revisitado? Ele está questionado, está sendo questionado, ele não tem sido bom, não apresenta nomes que são aprováveis do ponto de vista ético, moral, para a representatividade. O partido sai fortalecido ou o partido sai enfraquecido nessa discussão? Na verdade, a gente ainda vive um forte dilema com relação aos partidos políticos, né? Porque, historicamente, os partidos políticos eles nunca foram expressivos, né, no cenário político brasileiro. A gente tende a uma personificação e personalização muito grande, né, das nossas intenções eleitorais. Nós geralmente escolhemos candidatos, nós não escolhemos partidos, né, nos pleitos eleitorais, à exceção de uma certa parcela da sociedade que tende a votar historicamente em legendas e tudo mais. E aí, mesmo com todos esses processos, né, de mobilização que ocorreram, a preocupação em não identificar esses processos com nenhuma bandeira partidária, embora isso leve os partidos à necessidade de refletir sobre como eles, né, vão, dentro de um novo contexto, pensar possibilidades de ação e de articulação que os fortaleça, né, mas ainda assim não é possível a gente perceber até que ponto isso vai garantir uma maior visibilidade efetivamente do ponto de vista das disputas eleitorais, né, no cenário brasileiro, né, porque os nossos partidos ainda são muito, né, pouco percebidos pelo eleitor enquanto elementos importantes, né, dentro do processo eleitoral. Ou seja, dependendo de quem está no partido, esse partido terá ou não a visibilidade maior e uma respeitabilidade ou não maior. Tanto que uma das principais preocupações agora, inclusive foi manchete, né, em alguns sites da internet, é de que a preocupação dos partidos agora é a busca, né, por atores que tenham visibilidade social para que isso gere ou agarie, né, votos para esses partidos, pensando principalmente as disputas, né, para o legislativo, né, uma vez que como a distribuição ela é proporcional, se você tem um candidato que consegue, né, ter uma expressividade de voto muito grande, isso pode garantir não apenas uma representação, mas 2, 3 talvez. Não, daí a gente observar sempre nas eleições uma presença cada vez maior, que vai de palhaço a jogador de futebol. Exatamente. E alguns continuam fazendo palhaçada, e palhaçada sobre coisa que não tem graça nenhuma. Os reflexos dessas manifestações, dessas mobilizações, chegaram ao Senado. E aí a gente descobre que em determinado momento há resquícios imperialistas e até análogos a republiquetas, ainda em vias de democratização, africanas ou de qualquer outra parte do mundo. A gente descobre que tinha 14º, que tinha 15º salários, descobre que o 13º daquele que trabalha de fato e contribui com 4, 5 meses de impostos do seu salário durante o ano está sendo revisitado e que pode até mesmo acabar. Mas a gente descobre também de votações secretas, de discussões acerca do suplente de senador, que em determinado momento a gente fica se discutindo se no processo democrático o segundo mais votado não já é o suplente, ao invés de um suplente que não passou pelo crivo da aceitação popular. Como é que isso tudo tem sido? Os reflexos eles continuarão a acontecer? Sim, sim. E agora, obviamente que isso também vai depender muito da manutenção e da permanência dessa articulação da própria sociedade, né? Porque é um pouco a ideia de que essas mobilizações, elas meio que estabelecem um termômetro para a ação dos nossos legisladores, né? Então, se você tem uma sociedade que é eminentemente apática, né, que efetivamente não se mostra disponível a discutir as questões que são de interesse público e coletivo, então você vai ter como resposta, né, provavelmente, né, atores políticos, né, legisladores, que também vão se mostrar profundamente apáticos. Não por acaso você tem, nesse momento de articulação da sociedade, uma pressa muito grande desses legisladores em apresentar alguma resposta, coisa que, levando em consideração, inclusive, questões e pautas que estavam para discussão, para aprovação há muito tempo. Décadas. Exatamente, Décadas. Mas que como forma de apresentar uma resposta imediata à sociedade, você vai lá e e cria as possibilidades para aprovação. Gente, nós já estamos no ano 25º da Constituição brasileira, inclusive será homenageada aqui no estado de Alagoas. Bom, professor, recentemente saiu uma pesquisa que coloca um número impressionante. Aliás, ele traz alguns reflexos impressionantes do ponto de vista da pesquisa presidencial, que é
a rejeição da presidente Dilma Rousseff e a rejeição dos demais, em torno de 30%, mas de Dilma Rousseff com mais de 40%, e o candidato do PSDB, Aécio Neves, não consegue decolar. Para além de tudo isso, tem muita gente com medo da Marina Silva e tenta rasgar a rede de qualquer maneira para não ser pego. Para não ser pego pela rede, vamos rasgar a rede. Essa é uma coisa que sempre aconteceu aqui no estado de Alagoas, que é o que você tenta acabar com a eleição antes do pleito começar. Isso pode ser pela violência, como pode ser da articulação política. Sim, sim. Esses dados, eles são importantes justamente porque, né, esses atores eles vão precisar levar em consideração todas essas informações justamente para definir quais são as melhores estratégias para as suas campanhas. Né? No caso da própria Dilma, embora esse valor ele seja expressivo e ele seja preocupante do ponto de vista da expectativa que se cria para a próxima eleição, mas, infelizmente, historicamente, a gente sabe que as eleições elas se fazem efetivamente no ano das eleições e, na verdade, nos últimos meses que antecedem as eleições. Né? Não vai ser agora a primeira vez que isso vai acontecer, né? Então, sempre, historicamente, o que a gente percebe é que há uma intensificação por parte dos candidatos em termos de ações, da visibilidade de determinadas decisões e tudo mais, né? Que permitem a ele, de uma certa forma, né, ter acesso a mais votos. Né? E a gente sabe também que aqueles que têm à disposição a máquina, o Estado, eles, dentro desse processo, acabam, né, tendo uma certa... saindo à frente dos demais candidatos, né, o que não significa dizer que isso é uma variável determinante, mas quer queira, quer não, nós sabemos que é difícil negar que quem tem à disposição, à sua disposição o Estado e os recursos do Estado, né, é só observar o percentual de êxito nas reeleições, né? Sim, e até os próprios e até os próprios gastos. Você observa, né, a receita dos estados, por exemplo, não pensando nem a União, mas você percebe que no ano de eleições há um aumento muito alto, muito grande da renda, né, do gasto do Estado. Do gasto do Estado. O que implica justamente para comprovar de que ele está fazendo algo de bom. Professor, o que é que a gente pode dizer para quem está nos assistindo agora e acredita de que não deve se envolver com a política, de que, olha, a política é algo tão nojento e do jeito que está, eu prefiro me manter distante. Resolve a situação? Não, na verdade não, né? E a gente precisa, de uma certa forma, romper com uma certa perspectiva um tanto quanto ingênua de que política não faz parte das nossas vidas, né? A política, ela está em todo lugar, né? Não é querendo ser determinista, não, mas é um pouco a ideia de que a política, ela não é só essa macropolítica, né, que estabelece relações entre governantes e governados. A política, ela está em todas as relações que nós estabelecemos muitas vezes cotidianamente, né, nas relações muitas vezes entre pais e filhos, inclusive, né, você tem relações que são políticas, não à toa, né, a discussão sobre poder versa sobre essas questões, e que uma vez que a política ela faz parte do nosso cotidiano e que a gente precisa, né, ter clareza disso, nada mais justo de que nós nos envolvamos, uma vez que fica difícil, inclusive, para nós cobrarmos dos nossos representantes determinados posicionamentos, quando nós mesmos temos certos posicionamentos que são questionáveis, como, por exemplo, o nosso não envolvimento. O não envolvimento. Muito obrigado, professor. Até a próxima oportunidade. Eu agradeço e até a próxima, então. Agradecendo a participação de todos. Até lá.